Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara com Notícia. Plenário aprova a prorrogação da desvinculação de receitas da União em segundo turno. Comissão de Constituição e Justiça adia mais uma vez votação de parecer sobre o rito para cassação por quebra de decoro parlamentar. Do Salão Verde, ao vivo, Mariana Pchitek. Hoje no plenário, apenas debates e sessão solene. No corredor das comissões, também ao vivo, Carolina Nogueira. Comissão de Constituição e Justiça pode votar agora de manhã consulta que muda a tramitação de processo contra o deputado Eduardo Cunha. Hoje é quinta-feira, 9 de junho, agora em Brasília, 8 horas e 54 minutos. Esses são os destaques do Câmara com Notícia, que está começando agora. E nós começamos esta edição do Câmara com Notícia falando sobre um assunto que tem mobilizado o país nas últimas semanas. O estupro. Haverá uma audiência pública para discutir essa questão. Quem nos traz os detalhes é a repórter Carolina Nogueira, que fala ao vivo do Corredor das Comissões. Carol, bom dia. Bom dia, Cláudia. A gente fala aqui, então, do plenário 9, onde daqui a pouquinho começa a reunião da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, que vai discutir esse assunto. E já realmente na esteira desse crime hediondo que aconteceu lá no Rio de Janeiro, várias instâncias aqui da Câmara dos Deputados têm se mobilizado nesse sentido. E aqui na Comissão de Direitos Humanos foram convidados, entre outros, presidente da União Nacional dos Estudantes, a Karina Vitral, professores também, a professora da Universidade Federal de São Paulo e a ex-ministra da Secretaria de Política para as Mulheres, Eleonora Minecute. Eles vêm, então, aqui discutir, saber que propostas em tramitação aqui na Câmara podem ser aceleradas para tentar, então, combater esse alto índice desse crime aqui no país. A gente vai conversar sobre isso com a deputada Érica Cocai, que já está aqui, já está aguardando o início da audiência, não é isso, deputada? O que pode ser discutido aqui hoje? Que tipo de iniciativa prática pode sair daqui? Olha, primeiro a gente tem que reconhecer que é uma cultura do estupro. Isso não tem sido reconhecido pelo governo golpista neste país. Porque quando você submete a política de defesa dos direitos das mulheres e combate a violência contra as mulheres, a política de segurança, você nega que há uma cultura do estupro que é construída pelos pedaços ainda vigentes na nossa contemporaneidade do colonialismo, onde os donos da terra, via de regra amigos do rei, também se sentiam donos das mulheres, das crianças, das pessoas, dos trabalhadores. Então, portanto, é preciso pontuar que é uma cultura do estupro, que ela será enfrentada e só será enfrentada de forma multissetorial. Nós precisamos criar planos de enfrentamento à violência sexual contra as mulheres. Nós estamos falando de um estupro que acontece a cada 11 minutos nesse país. Se estima que nós tenhamos 500 mil de estupro por ano. E é preciso que isso seja enfrentado de forma multissetorial. Nós temos um plano de política para as mulheres que está vigente, que foi construído junto com a sociedade civil nas conferências, onde desde o governo, desde a criação da Secretaria de Política para as Mulheres, com status de ministério, nós tivemos 400 ações implementadas. Isso tudo está sendo negado hoje. Hoje você está dizendo, isso é uma questão de segurança. Quando você diz que é uma questão apenas de segurança, você não ataca o sexismo, o machismo, o adultocentrismo. E quando eu falo adultocentrismo, é porque, segundo os dados do Sistema Único de Saúde, as vítimas de violência sexual, mais de 70% são crianças e adolescentes. É a lógica adultocêntrica. Mais de 50% são negras e pardas. E quase 89% são do gênero feminino. Veja o que é ali um feixe de discriminações que precisam ser enfrentadas. A discriminação adultocêntrica, que nega às crianças e adolescentes a condição de serem sujeitos de direito, a discriminação sexista, machista e a discriminação étnica. Então, portanto, é preciso que nós construamos planos multissetoriais, dialogados com a própria sociedade civil, para que possamos enfrentar a violência sexual contra as mulheres e não negarmos a cultura do estupro. Porque quando você responsabiliza e apenas aponta com recrudescimento penal, ou seja, só o recrudescimento penal, e submete a política de enfrentamento ao estupro à secretaria ou à política de segurança, nós estamos dizendo que o problema do estupro está nas pessoas
que estupram. Obviamente que tem que ser punidas, mas estar em uma cultura que constrói todos os dias instrumentos de violência contra as mulheres. E aí digo, as mulheres são vítimas de várias violências, eu falo as mulheres porque mais de 88% são do gênero feminino. Nós temos ali a negação da sua condição, do seu próprio corpo, porque seu corpo é considerado coisa, a negação da sua alma, da sua existência humana, é uma discriminação absolutamente profunda. Nós temos ali a negação da sua fala, porque muitas vezes a sua fala, como essa menina do Rio de Janeiro, a sua fala é negada, ela não é considerada, é como se a fala dela não tivesse valor. E nós temos muitas vezes a culpabilização delas, da vítima, em função da violência que sofreu. Então esse é um processo absolutamente cruel e de uma cadeia de vitimizações que precisa ser rompida. E só será rompida com uma política que envolva educação, que envolva cultura, que envolva assistência, saúde, enfim, uma política a ser construída de forma multissetorial. Obrigada, deputada. É um debate amplo que a gente vai acompanhar aqui na Comissão de Direitos Humanos. A gente volta agora ao estúdio com a Cláudia. O plenário aprovou em segundo turno a DRU, o instrumento orçamentário que permite ao governo mais flexibilidade no uso do dinheiro público. Nessa quarta-feira houve muito debate e não apenas sobre a desvinculação de receitas da União. Os deputados também discutiram a situação do comando da própria Câmara. O debate parlamentar sobre a recriação da DRU foi aberto pouco antes do meio-dia, com uma novidade na mesa dos trabalhos: o comando pelo presidente interino Waldir Maranhão, que poucas vezes havia assumido este lugar desde o afastamento de Eduardo Cunha. A DRU, um recurso orçamentário que dá mais liberdade ao governo no uso de parte do dinheiro público, foi alvo tanto de muitos ataques quanto de defesa pelos que apoiam o governo interino de Michel Temer. Extinta no ano passado, a desvinculação, segundo o texto, estaria em vigor até o ano de 2023. Em 9 anos, que é o período de prorrogação dessa DRU, vai tirar mais 1 trilhão de reais da Seguridade Social. E aí vai faltar dinheiro, é lógico que vai faltar dinheiro. E vem alguns espertos dizer, não, é só uma jogada contábil, é só mexe aqui, mexe ali, mexe lá. Não é não, é meter a mão mesmo no dinheiro da Seguridade Social. O que nós fizemos dentro do nosso relatório foi preservar saúde, educação e previdência. Nenhum aposentado terá o seu direito adquirido arrancado, pelo contrário. Nós estamos aqui para defender o aposentado, estamos aqui para defender o pai de família, a mãe de família. Então o que estão dizendo é falácia, não é verdade. Aposentados, a saúde e a educação estão preservados sim dentro do nosso relatório. A discussão da PEC acabou interrompida pelo deputado José Carlos Aleluia, que se dirigiu diretamente a Waldir Maranhão e abriu um outro debate sobre quem deve estar no comando da Câmara. Vossa Excelência não devia e não tem condições de estar sentado aí. Saia daí, presidente! Entregue esse posto, declare vaga o cargo, convoque eleições. O deputado Aleluia está na contramão dos fatos. Vossa Excelência foi eleito. Vossa Excelência está sentado aí com autorização do Supremo Tribunal Federal. Já sob o comando do segundo vice-presidente da Câmara, o deputado Jacobo, o plenário aprovou em segundo turno a recriação da DRU. O plenário também aprovou a urgência para o projeto que muda as regras de gerenciamento dos fundos de pensão e para 3 propostas que criam universidades. Vamos ao vivo ao Salão Verde, de onde fala a repórter Mariana Pchitik. Bom dia, Mariana. Hoje não haverá mais votação, é isso? É isso, Cláudia. Hoje é sessão de debates, à tarde, de manhã tem uma sessão solene, mas ontem foi um dia de sessão no plenário da Câmara ao longo de todo o dia. Nós vamos repercutir um pouco todo esse clima político e a questão da DRU com 2 deputados. Estamos aqui com o deputado Nelson Marqueselli, do PTB de São Paulo, e o deputado Jorge Sola, do PT da Bahia. Deputado Nelson Marqueselli, começando pela DRU, a Câmara agora acabou a votação. O senhor acha que a conclusão foi... Como é que o senhor avalia esse relatório votado ontem? Olha, é importante para o Brasil. Liberar 30% é um custo menor. Esse dinheiro já é do governo, estão todo esse recurso no banco, mas você pode usar só 30%, o restante você tem que fazer empréstimo. Esse é o motivo dessa dívida de juros
que o governo paga do próprio dinheiro dele depositado no banco para poder usar. Não há desvio, apenas liberdade de aplicação com responsabilidade. O planejamento precisa autorizar, o Congresso precisa autorizar. Nós só pode usar o dinheiro no banco. O banco é dinheiro dos impostos, estão retidos nos bancos. Essa lei de DRU foi feita lá atrás e teve uma mão muito forte dos banqueiros do Brasil. O dinheiro poder ficar preso. Você precisa de dinheiro, empresta o próprio dinheiro que está no banco. Isso é um absurdo. Eu até propus, foi voto vencido, fazer o contrário, liberar 70% e deixar apenas 30% preso para ser liberado no final do ano, em dezembro. O dinheiro, se nós tivéssemos um DRU nas empresas brasileiras, não teria uma de pé, estariam todas mortas. Não pode, você tem de pegar o dinheiro e usar de acordo com a necessidade legal, autorizado pelo planejamento, autorizado pelo Congresso Nacional, evitando pedaladas. É necessário. O DRU é uma excrência, é um negócio inventado pelos banqueiros brasileiros em prejuízo do país. Isso devia ser eliminado da política brasileira. Eu propus liberação de 70% e a prisão apenas de 30%. Mas o Congresso quis aumentar de 20% para 30% e deixar continuado retido 70%, dos quais nós vamos pagar juro. Terminou o ano, pagar juro do ano que vem desse dinheiro usado. Pagamos juro do nosso próprio dinheiro. Isso é um absurdo. Deputado Jorge Sola, a DRU, o mecanismo fiscal já está em vigor há muitos anos. A proposta pedindo a prorrogação era da presidente Dilma. Agora, nos últimos meses, o PT, na comissão especial, estava contra a proposta. Como é que foi o trabalho no plenário? Qual a sua avaliação do texto aprovado na Câmara? Bom dia. Primeiro, para o telespectador entender melhor, a desvinculação de receitas da União, a gente usa muito sigla e às vezes confunde que não tem essa intimidade. Como o nome diz, é você colocar uma parte da arrecadação sem carimbo, ou seja, sem dizer para onde ela será utilizada. Nós tínhamos há vários anos esse mecanismo com 20%. A proposta que foi aprovada não só passou para 30%, como aumentou o prazo de vigência até 2023. Qual é o problema? É que tirar 30% do que é arrecadado de carimbo, de destinação, isso vai comprometer as áreas, especialmente as áreas sociais, que são as áreas que têm vinculação estabelecida. Por que tem vinculação estabelecida? Porque são áreas que não podem faltar recursos. A saúde não pode faltar recursos, a educação não pode faltar, a previdência social. E ao você tirar 30%, significa que a base de cálculo que vai estabelecer quanto vai para a saúde e quanto vai para a educação, só vai incidir em 70% da arrecadação. Então, você que pagou o seu imposto, R$100 de imposto, R$30 o governo vai usar onde ele quiser, com total autonomia. E R$70, sobre esses R$70, vai tirar uma parte para a saúde, uma parte para a educação, uma parte para a previdência. Isso é extremamente prejudicial. Se a gente juntar essa medida com a outra medida que o governo golpista já anunciou que vai fazer, que é criar um teto para os gastos públicos, ou seja, estabelecer que só vai gastar com saúde no ano seguinte o equivalente ao que gastou no ano anterior, mais a inflação, idem para a educação, idem para a previdência, nós estamos vendo uma política de desmontar os ganhos, desmontar as conquistas, desmontar os direitos. Não é possível que um governo interino... A presidenta Dilma, ela está sendo julgada no Senado. Ela continua presidenta. Não é possível que um governo interino monta e desmonta ministério, faz uma política errática, bota uma quadrilha de corruptos nos ministérios e desmonta a base de financiamento de políticas tão importantes para o cidadão, para a população, como é o Sistema Único de Saúde. Nós tivemos aqui, há 2 semanas atrás, uma retirada de 10 bilhões, eu vou repetir, 10 bilhões de reais do orçamento da saúde desse ano. Foi retirado, quebraram um acordo que tinha sido feito há mais de um mês e já tiraram da pauta da Câmara a votação em segundo turno da PEC 001. A PEC 001 é aquela que aumentaria os recursos para a saúde, chegando progressivamente a 19,4% da receita líquida. E até um bom exemplo. Com a DRU de 20%, nós teríamos, se aprovada a PEC 001, 19,4% de 80%. Com a aprovação da DRU, nós teríamos 19,4% de apenas 70%.
E nem isso está garantido, tiraram da votação, cortaram os compromissos com a saúde, educação e previdência social. Então, realmente, é preocupante a situação. Um governo interino, fruto de um golpe, que inclusive nós estamos e temos toda a certeza que ele não sobreviverá, ele não tem compromisso com a população, não foi eleito para esse programa. Esse programa que está sendo implantado, nunca nenhum partido, nem os partidos mais conservadores, tiveram coragem de ir para a eleição defendendo que só gastasse em saúde, educação e previdência o que gastou no ano anterior. Nunca tivemos um candidato que tivesse coragem de ir para a rua dizer que queria ser presidente da República com a pauta tão conservadora de retirada de direitos, de corte de financiamento, de desmonte das políticas públicas. Então é realmente muito preocupante o quadro, uma maioria firmada com base em fisiologismo, em acordos que não podem nem ser divulgados, porque inclusive boa parte deles envolvem financiamento de campanha, envolvem cobertura e blindagem aos corruptos, como já estão fazendo. Então esse é o desgoverno que está tendo no Brasil hoje a partir desse golpe. Deputado Jorge Sola, rapidamente para encerrar, com o clima político aqui na Câmara, como é que o senhor prevê as votações, as sessões na semana que vem? Olha, mais preocupado ainda, votaram ontem a regime de urgência para na próxima semana apreciar um projeto que vai quebrar a participação dos trabalhadores nos fundos de pensões, na gestão dos fundos de pensões da Petrobras, do Banco do Brasil, dos Correios. Esses fundos são contribuições dos trabalhadores para a aposentadoria dos trabalhadores, quando acabar o seu tempo de vida profissional. E hoje, até hoje, sempre foi assim, os trabalhadores faziam parte de metade dos assentos dos órgãos de administração desses fundos. Querem tirar os trabalhadores. Esse governo não quer saber de população, não quer saber de trabalhador, não quer saber de políticas sociais, só quer fazer caixa para pagar quem financiou o golpe. E você, cidadão, querem que você pague o pato. Nós não vamos concordar com isso, não vamos admitir que um governo golpista tire o seu dinheiro para pagar a Fiesp, para pagar os grandes banqueiros, para pagar os grandes empresários que financiaram o golpe, que tiraram a presidenta Dilma e querem que você pague a conta. Isso é um absurdo e nós não podemos concordar com isso. Deputado Nelson Marqueselli, sua previsão para a semana que vem? Que isso, o Supremo está aí, que golpe. Golpe foi a eleição dessa mulher na presidência. Golpe é o roubo que fizeram nesse país. Golpe é o roubo da Petrobras, do mensalão. Golpe foi feito nos fundos de pensões que acabaram com todos. Roubaram tudo que é possível. A gente, cada semana que vem, tem mais uma relação de presos para fazer, para acompanhar, certo? O tesoureiro, o presidente, o secretário, só falta para botar na cadeia o ex-presidente, a presidente e mais alguns diretores. É lamentável isso aí. Outra, não vai tirar 30%, vai desviar da saúde, desviar de coisa nenhuma. Isso vai colocar, se nós tivéssemos dinheiro, esses 30 liberados, o dinheiro já estaria nos hospitais, na rede hospitalar, já para colocar na área de ensino, que está faltando. Os hospitais estão fechando porque o dinheiro está preso no DRU, não pode colocar, certo? Não tem. O governo que está aí foi eleito junto com a presidente Dilma, recebeu a mesma votação, é condicional. O Supremo está acompanhando. Eu não sei onde esse pessoal viu que tem golpe. O Supremo está acompanhando, vai presidir a sessão. Eles podem ganhar na sessão, ainda voltar no poder, ainda pode. Isso não é golpe. Isso é Agora, se estiver errado, tira da Constituição. Porque a Constituição foi aprovada em 88, uma Constituição que está sendo até hoje cumprida no país. Então, isso não é golpe. Golpe é mentir para a população, fazer as coisas erradas para o país. Isso que é golpe. Os levantamentos são feitos no BNDES, o levantamento feito na Petrobras, o levantamento feito nos seguros do país. Você vai no seguro, que acompanha toda a área de seguro, você fica abismado com o desvio que houve. Você vai nos fundos, quando chegar nos fundos, o levantamento, eu não sei se vai ficar algum político de pé nesse país ainda. Vai ser muito pouco os políticos que vão ficar de pé nesse país. Ok, deputado Nelson Marqueselli, deputado Jorge Sola, obrigada pela entrevista. Cláudia.
9h12 em Brasília. Nós vamos voltar ao corredor das comissões para conversar com Carolina Nogueira, que nos traz informações sobre a área da saúde. Quais são as informações, Carol? Cláudia, é o seguinte, vai começar daqui a pouco uma audiência pública da Comissão de Seguridade Social e Família, que já está movimentando muito o corredor das comissões por aqui. Eles vão tratar das unidades, né, de atenção básica, as equipes de atenção básica à saúde, como sempre movimenta muito a Câmara, porque é uma categoria muito mobilizada dos agentes comunitários de saúde que vêm do Brasil inteiro para participar das discussões aqui. Dessa vez, o que vai ser discutido vai ser a composição dessas unidades de atenção básica e também a remuneração da categoria. A gente vai conversar sobre isso com o deputado Odorico Monteiro, ele é do PROS do Ceará. Deputado, a categoria já teve uma vitória importante recentemente, que é o piso salarial nacional, mas ainda tem mais coisa para discutir quando o assunto, então, é a atenção básica, são os programas de saúde da família. Exatamente. O Programa Saúde da Família no Brasil, dentro da organização do Sistema Único de Saúde, é uma das coisas mais importantes do mundo. Quando a gente fala isso, primeiro porque o Brasil é o único país do mundo que tem mais de 100, um sistema universal com mais de 100 milhões de habitantes. Depois, a presença dos agentes de saúde, eles construíram dentro da base da saúde algo muito novo. Por exemplo, a maior parte dos países adota a ideia de médico de família. Você tem um médico e é o médico que é responsável pelo programa de atenção básica. No Brasil, nós criamos então essa ideia do agente de saúde, que é um profissional que foi constituído inclusive aqui na Câmara, que ele faz o vínculo entre o sistema de saúde e a comunidade. Essa é uma especificidade única de um sistema da dimensão do Brasil. Só para a gente ter uma ideia, nós estamos falando de mais de 250 mil agentes de saúde, mais de 100 agentes de endemia. Quando a gente começou o programa Saúde da Família, na década de 90, não tinha ainda essa categoria, não existia na organização do Sistema Único de Saúde, nas categorias existentes da saúde, o agente de saúde. Então foi criado, inclusive, lei aqui na Casa em 2006. Depois, em 2010, a categoria, com a sua mobilização e a sua importância em programas como a redução da mortalidade infantil, a cobertura vacinal, a melhoria do pré-natal, o acompanhamento e o monitoramento de hipertenso, de diabético, ou seja, construindo vínculo entre o sistema de saúde e a comunidade. E aí, essa categoria, ela conseguiu em 2010 o piso, conseguimos uma lei que regulamentou esse piso em 2014, e aí eles têm esse é um requerimento nosso de uma audiência pública, que nós vamos fazer 2 audiências públicas agora, nesse mês, discutindo a questão dos agentes de saúde. Essa passou a ter uma importância maior, porque o Ministério da Saúde publicou uma portaria que dá a opção para as equipes serem substituídas pelos agentes de saúde, pelo técnico de enfermagem. E esse debate nós queremos fazer com a presença do Ministério, queremos fazer com a presença do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, secretários estaduais e os agentes de saúde que estão mobilizados aqui para debater e discutir, porque são funções distintas. O auxiliar de enfermagem e o técnico de enfermagem, que eu acho que é a categoria predominante hoje, ele tem um papel estratégico na unidade básica de saúde. É uma equipe que tem 6 a 10 agentes de saúde que moram na comunidade, moram naquela área. Então, eles trabalham diretamente com a comunidade, conhecem as pessoas. Muitos agentes de saúde conhecem por nome todas as gestantes, conhecem por nome os meninos que têm que acompanhar, menor de 1 ano. Eles fazem um trabalho importante ligado aos condicionantes do Bolsa Família, porque um dos condicionantes do Bolsa Família, no caso da saúde, envolve cobertura vacinal, envolve pré-natal, envolve acompanhamento e crescimento daquelas crianças. Então, os agentes de saúde têm um papel estratégico nesse acompanhamento. Na unidade de saúde, na unidade básica de saúde, nós temos os médicos, os dentistas, os técnicos de enfermagem e temos inclusive os NASFs, que são os núcleos da atenção básica, que fazem o monitoramento com outros profissionais, como fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, educador físico, nutricionista, farmacêutico, assistente social. Então, isso é importante. Nós temos uma equipe interdisciplinar. E o agente de saúde, nesse sentido, ele é estratégico. Ele faz parte da relação da saúde com a comunidade. Por isso que o modelo brasileiro não é como o modelo inglês de médico de família, como o modelo cubano, é saúde da família, equipe saúde da família. E o agente de saúde tem esse papel estratégico, nós vamos estar discutindo hoje aqui na Câmara, inclusive para que o Ministério possa rever essa portaria. Tem inclusive um projeto de lei complementar, um decreto legislativo que revoga essa portaria. Então nós vamos estar também discutindo esse decreto legislativo, porque nós entendemos que tinha que ter tido mais discussão por parte do Ministério da Saúde
na Mesa Nacional de Negociação do SUS. Existe uma mesa que reúne todos os trabalhadores do SUS, as categorias, os seus representantes e o Ministério da Saúde. Isso não foi feito, trouxe, de certa forma, aí um tensionamento agora entre a categoria e o Sistema Único de Saúde, e nós estamos aqui para discutir, para tentar, digamos, mediar esse tema tão importante para a saúde do povo brasileiro. Tá bom, deputado. Mas só para esclarecer, essa iniciativa do Ministério, ela visa também aumentar a capacitação desses profissionais, não é isso? Garantir que as pessoas que chegam lá na ponta, que são atendidas por esses agentes, tenham um serviço de qualidade. Que tipo de capacitação essas pessoas têm hoje para estar lá trabalhando com a saúde? Esse ponto que você está abordando é muito importante, porque esse é um profissional que, ao longo da sua formação, da sua inserção no Sistema Único de Saúde, mudou-se o perfil de trabalho dele, ou seja, quando na década de 80 as primeiras iniciativas, no caso do Ceará, eram muito voltados para diarreia, no caso a redução da mortalidade infantil por diarreia, hidratação oral, soro caseiro, vacinação pré-natal. A partir, então, da década de 90 e mais recente, foram incorporadas as doenças crônicas, porque o diabetes passou a ter um papel importante, a violência, porque o agente de saúde está na comunidade, ele está vinculado, abordando questões importantes como álcool e droga. E aí, eles necessitam de um plano de educação permanente, para que, à medida que o processo de trabalho aumenta a sua complexidade, o Sistema Único de Saúde assume a responsabilidade de educação permanente desses profissionais. Então, nós também estamos discutindo para que o Ministério apresente, não é substituição do técnico de enfermagem pelo agente de saúde e vice-versa. Se trata são categorias distintas, que têm papel e inserção distintas no Sistema Único de Saúde, na atenção básica, e precisando de um plano de educação permanente para o aprimoramento e aumento das suas competências no Sistema Único de Saúde. Deputado, muito obrigada pela sua participação. Bom evento hoje, boa audiência pública, que vai ser muito movimentada com certeza. A gente volta ao estúdio com a Cláudia. A reunião do Conselho de Ética, que estava marcada para ontem, foi adiada para a próxima terça-feira. A expectativa é que na próxima semana seja votado o relatório do deputado Marcos Rogério, que pede a cassação do deputado afastado Eduardo Cunha. O presidente do Conselho de Ética, deputado José Carlos Araújo, justificou o adiamento. Primeiro, eu vi o presidente Jacobo com dificuldades para votar de matérias de interesse do Brasil. E eu não quis atrapalhar. Disse ao presidente que o Conselho de Ética não seria impedimento para que votasse as matérias que interessam ao Brasil. Segundo, o relator está examinando o voto do João Carlos Bacelar e esse voto tem que ser analisado. E para analisar um voto desse tamanho, tem que ter tempo para ser analisado. Então nós devemos fazer tudo sem assodamento para não sermos acusados, como todo mundo está acusando o deputado Eduardo, de manobrista. Eu não quero ser acusado está fazendo manobra. O relator, deputado Marcos Rogério, também defendeu o adiamento da sessão e negou que haja manobras por parte do presidente do Conselho. Esse processo é cercado de tantas manobras que agora aqueles que sempre manobraram reclamam do Conselho não deliberar. Eu acho que o processo está maduro, está bem debatido, está na hora de votar. Acontece que nós tivemos um voto em separado apresentado na última reunião, é um voto extenso, que apresenta várias preliminares que devem ser encaradas, devem ser enfrentadas pelo relator e, no mérito, chega a uma conclusão que é a conclusão que esse relator também chegou, que houve quebra de decoro. Veja, os aliados do deputado Eduardo Cunha chegaram à conclusão de que ele faltou com o decoro parlamentar. Em nota publicada numa rede social, Eduardo Cunha classificou o adiamento da reunião de manobra espúria, feita pelo presidente do Conselho e visando postergar a decisão sobre o processo para obter o resultado que deseja. E a Comissão de Constituição e Justiça adiou pela segunda vez a votação do parecer do deputado Arthur Lira sobre o rito para a cassação por quebra de decoro parlamentar. O presidente em exercício da Câmara, deputado Valdir Maranhão, encaminhou à comissão uma consulta questionando o rito desses processos. A definição sobre essas questões interfere diretamente no processo contra o deputado Eduardo Cunha, presidente afastado da Câmara e que ainda está no Conselho de Ética e aguarda a votação final do parecer do relator, que pede a cassação do mandato de Cunha.
Está marcada para esta quinta-feira mais uma reunião da CCJ, que pode votar o parecer sobre o rito de processos de quebra de decoro parlamentar. O texto foi apresentado na segunda-feira, mas houve obstrução de partidos como o PSOL, o PT e a Rede. Deputados dessas legendas querem que a consulta encaminhada pela presidência da Casa à CCJ seja remetida ao Conselho de Ética. Eu espero que a CCJ não vote essa consulta, porque essa consulta não deveria ter sido feita à CCJ. Ela deveria ter sido feita ao Conselho de Ética, que é o órgão que regimentalmente deve responder a consultas sobre questões como essas. Então, a escolha da CCJ já é sim uma violação ao regimento. Alguns deputados também acusaram fraude na elaboração da consulta. Existem várias denúncias de que há presença de assessores de Eduardo Cunha, que sempre trabalharam com ele, escrevendo estas peças que aqui estão sendo utilizadas na Comissão de Constituição e Justiça, ou no Conselho de Ética, ou no parecer, talvez, do próprio deputado Arthur Lira. Ele precisa esclarecer isto. E se sai dos computadores de antigos funcionários de Eduardo Cunha, que é um deputado afastado pelo Supremo Tribunal Federal, essas consultas não têm qualquer valor. Todas essas questões atrasam a votação do parecer na comissão. No texto, o relator, deputado Arthur Lira, diz que o plenário deve deliberar projeto de resolução formalizado pelo Conselho de Ética e não um parecer. A questão é importante porque o relator afirma ainda que é possível fazer emendas ao projeto de resolução em plenário, desde que essas alterações não prejudiquem o representado. O relator afirma ter sido isento e falou do caso de Eduardo Cunha. Se eu decidisse pela prática da Câmara, que é fazer um parecer, que é o que ela tem feito nos últimos tempos, erradamente, parecer não recebe emenda nenhuma. Aí vamos supor aqui que saísse do Conselho a suspensão do mandato. Quando eu desse o parecer que na suspensão de mandato não cabe emenda, eu estaria protegendo o presidente Eduardo Cunha. Se desse uma posição ou desse outra, iria se colocar sempre em favor ou desfavor daquela personalidade, e não é o caso. Se houver um pedido de cassação de Cunha que chegue ao plenário, ele pode ser emendado para mudar a pena, minorar, diminuir a punição. Se for uma punição menor que vá a plenário, ela não pode ser agravada, não pode ser aumentada. Ou seja, é feito de encomenda esse parecer para salvar o Cunha. O relatório diz ainda que, no caso de haver rejeição do parecer no plenário, a proposição deve ser arquivada e absolvido o parlamentar que responde ao processo. O presidente do Conselho de Ética participou da reunião na CCJ. José Carlos Araújo, que marcou para a próxima terça-feira uma nova reunião para a votação do parecer que pede a cassação do deputado Eduardo Cunha, criticou qualquer mudança que a CCJ faça nesse momento nas regras sobre a votação do processo no plenário. A consulta é uma excrescência, é antirregimental, é uma excrescência, não pode os deputados quererem mudar a regra do jogo aos 49 minutos do segundo tempo. Nesta quarta-feira foi anunciada também mudanças de titulares da comissão. Todos deputados do Partido da República, o PR. Não é uma conduta indicável num momento como esse. Diferentemente do Conselho de Ética, porque lá precisa renunciar. Aqui troca a hora que quiser. As mudanças na CCJ repercutiram até nos discursos do plenário. Sabem que a consulta, além de inepta, não prosperará. E as mudanças já começaram. Saíram 2 deputados do PR e entraram 2 deputados do PR que, por coincidência, são também do Conselho de Ética. E que lá no Conselho de Ética votam contra a punição do deputado representado, Eduardo Constantino Cunha. Bom, até agora, os deputados do PR que deixaram de ser titulares na CCJ são Jorginho Melo, de Santa Catarina, Paulo Freire, de São Paulo e Clarissa Garotinho, do Rio de Janeiro, que está de licença maternidade. Eles foram substituídos por Laerte Bessa, do Distrito Federal, Wellington Roberto, da Paraíba e João Carlos Bacelar, da Bahia. A liderança do PR disse que ninguém do partido vai falar sobre as mudanças
na CCJ. E eu volto a conversar com a repórter Carolina Nogueira, que nos traz mais informações sobre a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, marcada para daqui a pouco. Carolina, quais são as informações? Cláudia, a reunião está mantida para daqui a pouco, às 10 horas da manhã, ali no plenário 1, aqui no corredor das comissões, mas, no entanto, tudo indica que os partidos que fizeram obstrução à votação dessa consulta durante o dia de ontem, durante a reunião de ontem, devem continuar em obstrução hoje. O Democratas, inclusive, tinha dito ontem que vai pedir o adiamento da análise dessa consulta para a semana que vem. Cláudia. E esta edição do Câmara com Notícia está chegando ao fim. Nós podemos voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é quinta-feira, dia 9 de junho. Neste momento em Brasília, 9 horas e 28 minutos. A partir de agora, você acompanha ao vivo, direto do plenário Ulisses Guimarães, a sessão solene em comemoração ao aniversário da Batalha Naval do Riachuelo, data magna da Marinha do Brasil. Exército Joaquim Silva e Luna, secretário-geral do Ministério da Defesa.